Olá galera, eu sou o Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso. Tudo bem com vocês? A história de hoje, pessoal, ela é incrível. Um verdadeiro caso de motivação e luta contra as tradições. E eu começo perguntando para vocês: pode um jovem de 21 anos de idade influenciar a geopolítica do mundo? Mas antes de responder, vai aqui embaixo, dê um like no nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver histórias novas, compartilhe com amigos e parentes e mande, inclusive, para aquela pessoa que você não gosta, só para implicar. Mas voltando à pergunta, pode um jovem de 21 anos de idade influenciar a geopolítica do mundo? Você deve estar se perguntando: o que é geopolítica? Calme, não entre em desespero. Eu estou aqui e eu vou te ajudar. Tá? Geopolítica se refere à organização mundial, onde através da política, da diplomacia e até mesmo da guerra, se exerce poder sobre um determinado território. Mas sem enrolação, e já respondendo à pergunta, pode um jovem de 21 anos de idade influenciar a geopolítica do mundo? A resposta é: claro que pode! E isso aconteceu no século XV, com um jovem sultão chamado Maomé II. Cuidado para não confundir com Maomé, o fundador da religião islâmica. Venha comigo nessa incrível história e inspire-se a vencer seus próprios desafios. Mas em todo caso, vamos lá então, pessoal. Maomé II nasceu no ano de 1432 e era o terceiro filho do sultão Murad II, que era a maior autoridade dentro do Império Otomano. Sultão se refere ao equivalente a rei, pessoal. E Murad então era aquele que mandava e desmandava dentro do Império Otomano, cujo seu maior rival era o Império Bizantino, né? Também chamado de Império Romano do Oriente, com a sua belíssima capital na cidade de Constantinopla. Alguém já foi em Constantinopla? Ah, duvido que você já foi em Constantinopla. Pois é, essa belíssima cidade chamada Constantinopla, que é um ponto importante da nossa história, situação que eu falarei daqui a pouco. E aconteceu algo inusitado na história de Maomé II. Ele foi sultão 2 vezes, pode uma coisa dessa? O desenrolar da nossa história começa então quando o sultão Murad II simplesmente, vocês acreditam nisso? O cara é um rei, né? No caso, sultão é equivalente a rei. O cara é rei e simplesmente se cansa de ser rei. Eu particularmente falo pra você, eu não me canso de ser rei não. Dá trabalho, mas é bom ser rei, ser reverenciado. Súditos, beija minha mão, né? É muito legal ser rei, né? Tem as suas responsabilidades e tudo mais, mas Murad II não concordou com isso, então ele cansou de ser rei e aí ele falou: quer saber? Vou descansar. Aí todo mundo se perguntou dentro do império, aquela célebre pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando eu estou falando sobre algum rei, alguma coisa assim: e agora? Quem irá nos governar? E aí olharam e viram Maomé. Só que tinha um problema. Maomé tinha 13 anos de idade, gente. Pode uma coisa dessa? 13 anos de moleque. Era um molecote. 13 anos de idade, né? Aí olharam e falaram: se não tem tu, vai tu mesmo. Então chamaram o Maomé, colocaram a coroa na cabeça dele. Eu acredito que tenha sido isso, tá? Eu não sei os detalhes da cultura otomana lá do século XV, né? E aí Maomé então assume com 13 anos como o sultão mais jovem da história do império. E como todo adolescente, Maomé, ele era vislumbrador. Eu também fui vislumbrador quando eu era adolescente. Vocês acreditam que eu queria ser jogador de futebol? Né? Eu queria fazer muitos gols como Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, né? Queria marcar gols, só que depois veio a realidade, eu vi que eu era um pé duro, daí eu resolvi ser professor de história. Mas voltando aqui para Maomé II. Então, o que aconteceu com ele? Ele com 13 anos, ele era um visionário. Ele queria fazer o extraordinário, né? E, no caso, o extraordinário era conquistar algo que ninguém conseguiu fazer nos últimos 1100 anos, que era conquistar a cidade de Constantinopla.
Gente, não era fácil conquistar a cidade de Constantinopla. Por 1100 anos, 23 exércitos, generais, reis estiveram nas barras das muralhas de Constantinopla e não conseguiram. Então, quando Maomé, com 13 anos de idade, falou que iria conquistar a cidade de Constantinopla, mentalmente, porque imagine se o vizir e todos os conselheiros do rei fariam isso descancaradamente. Então, mentalmente, todos os seus auxiliares racharam o bico de dar risada, mas deram risada, chegaram a rolar no chão mentalmente, né, porque pro rei poder não ver, né? Você, com 13 anos de idade, conquistar Constantinopla. O seu pai, Murad II, vários outros reis, generais mais experientes não conseguiram fazer isso. Você vai conseguir? Ah, moleque! Duvido! E assim, mentalmente, o pessoal tentou tirar da mente de Maomé, com 13 anos de idade, a ideia de que ele conquistaria a cidade de Constantinopla. Porém, o jovem Maomé estava firme no seu propósito. Falou, eu vou conquistar Constantinopla, que na cultura otomana, segundo a profecia do profeta Maomé, fundador da religião islâmica, quem conquistasse a cidade de Constantinopla seria eternamente famoso. E dentro da cultura ela tinha o nome, o apelido de maçã vermelha, ou seja, quem conquistasse a maçã vermelha, a cidade de Constantinopla, seria eternamente agraciado pelo profeta. E Maomé colocou isso na mente, falou, eu vou conquistar a maçã vermelha, eu vou. E os seus auxiliares, mentalmente rachando o bico de dar risada, tentaram tirar isso da cabeça dele. Mas Maomé, isso não vai dar certo, meu jovem. Vamos cuidar do nosso império aqui, vamos fortalecer as nossas fronteiras, porque tem outros impérios emergentes querendo conquistar nossos territórios. Vamos. E ele, não, eu quero Constantinopla. E ao ver que isso seria impossível, levaria muitos dos recursos do império, resolveram falar novamente com o antigo sultão, Murad II, pai de Maomé II. Chegaram lá no senhor sultão, que estava lá relaxando, com as suas concubinas, né, com as suas esposas, né, e levando a vida de sultão aposentado. Chegaram lá e falaram para ele, sultão, faz favor, com toda reverência, lógico, né? Olha, nós aqui, o conselho, tal, nós achamos que o jovem Maomé, ele ainda não está preparado para ser um sultão. Ele tá louco querendo conquistar Constantinopla, aquela cidade que o senhor tentou conquistar, lembra? E não conseguiu. Murad ficou extremamente confuso e resolveu voltar a ser o sultão. Foram lá e tomaram a coroa do jovem sultão, né? Destituíram ele do posto de sultão e Murad II reassume novamente então como sultão. Maomé rolou no chão, chorou a noite inteira, fez birra, mas não teve jeito, teve que aceitar. Porém, alguns anos depois, Murad II morreu, né? Esticou a canela e aí ficou novamente dentro do Império Otomano aquela célebre pergunta que todo mundo faz quando um monarca, um rei, alguém morre. E agora? Quem irá nos governar? E aí, mais do que depressa, Maomé já veio correndo, ele estava no interior do país quando o pai dele morreu, ele voltou para a capital e falou, opa, peraí, eu serei o sultão. E agora ele já tinha 19 anos. Tentem adivinhar qual foi a primeira coisa que ele falou quando ele se tornou sultão pela segunda vez. É isso mesmo que você pensou. Eu vou conquistar Constantinopla. Só que agora tinha um porém. Ele era o todo-poderoso sultão Maomé II, né? E assim, por 2 anos ele se preparou, ele estudou todas as fraquezas e as fragilidades que os seus antecessores tiveram de insucesso para não conseguir conquistar Constantinopla, e assim, contando também com a ajuda de uma pessoa, né, de um engenheiro húngaro chamado Urban, o Construtor.
E se vocês se comportarem, quem sabe um dia eu conto a história dele para vocês. E aí o que acontece? O Urban, ele tinha um projeto arrojado de construção de um canhão, né, que era uma novidade bélica da época, só que ninguém dava muito crédito para Urban não. Então ele ofereceu esse projeto para vários reis, né, dentro da Europa, e ninguém quis financiar a construção desse canhão até que ele levou esse serviço, ofereceu esse serviço de construção de canhão para o Maomé II. E aí o que aconteceu? Juntou a fome com a vontade de comer. Urban queria construir um canhão e Maomé queria o canhão. E aí, então, entra essa condição que vai fazer toda a diferença na hora da conquista de Constantinopla, que nós falaremos mais para frente, né? Esse canhão de Urban, construído por Urban, ele era algo extraordinário para a sua época, né? Então ele tinha 8 metros de comprimento, poderia atirar bolas de pedra ou de metal de até 500 kg por 1.500 metros de distância, e ele era tão pesado que precisava de 100 bois para poder conseguir transportar esse canhão, né? E na hora H ele fez toda a diferença, né? E qual seria a dificuldade que esse canhão então enfrentaria? Eu vou estar falando para vocês agora um pouco das características da cidade de Constantinopla e do tamanho do desafio que seria enfrentado então pelo nosso querido Maomé II. A cidade de Constantinopla, ela foi construída estrategicamente numa região que se formava tipo uma quina, né? E aquela quina formava tipo um chifre. O desenho geográfico daquela região era formado tipo um estilo de chifre. E aquela região era chamada por muitos de o Corno de Ouro, por causa do chifre, né? E aí a cidade ela tinha algumas proteções naturais e outras foram construídas pelo próprio homem. De um lado ela tinha uma cadeia montanhosa extremamente difícil de ser transponível. Por outro lado, ela tinha um estreito de mar que era extremamente muito bem controlado pela marinha bizantina. E eles construíram uma corrente que cercava, que fechava toda a entrada de mar que levava até a cidade de Constantinopla. E por ali só passava navios com a autorização então dos bizantinos. E eles erguiam essa corrente até 1 metro acima do mar, do nível da água, e os navios não passavam por ali. E por outro lado, então, onde ficavam mais expostos, desde o ano 330, porque a cidade de Constantinopla era bem antiga, e desde 330 começou a ser construído um sistema de muralhas que era praticamente intransponível, que vários exércitos já tentaram invadir a cidade passando por essas muralhas, mas não conseguiram. Pode ser que alguém venha comentar com vocês: ah, mas no ano de 1204 Constantinopla foi dominada pelos cruzados. Realmente ela foi dominada pelos cruzados. Porém, os cruzados foram recebidos primeiro dentro da cidade, depois eles se revoltaram e aí sim dominaram a cidade, mas eles não pularam as muralhas, né? Esse sistema de muralhas era formado da seguinte maneira: então tinha uma muralha de 5 metros de altura, né? Primeiro um fosso, uma muralha de 5 metros de altura, depois um campo de aproximadamente de 30 a 50 metros, outra muralha de 10 metros de altura, e do lado de dentro ainda um fosso de 10 metros de profundidade. E toda a muralha ela tinha a cada alguns metros as torres onde ficavam os arqueiros, né? Então vejam bem: um fosso, muralha de 5 metros, área de matança, muralha de 10 metros, fosso de 10 metros. Então isso era extremamente difícil de ser transponível por exércitos. Então, como eu falei anteriormente, 23 exércitos famosos, com governantes, com comandantes, né, com reis, tentaram invadir Constantinopla e transpassando essas muralhas, mas foi ineficaz. E é aí que entra então a trajetória do nosso jovem Maomé. No ano então, 2 anos após ele se tornar sultão novamente, ele se organiza, ele contrata Urban, ele organiza o seu exército, um exército com 80 mil
homens, e ele vai então conquistando os territórios adjacentes à cidade de Constantinopla até chegar nas barras da muralha. E é ali então ele começa um dos fatos históricos que vai transformar a história do mundo, do que era medieval para o que se tornou a Idade Moderna e com consequências até os nossos dias de hoje, né? Então ele faz um cerco à cidade de Constantinopla que vai durar 53 dias, né? E nesses 53 dias ele vai bombardear com seus canhões, inclusive o canhão construído pelo construtor de canhões, né, o nosso amigo Urban, e ele vai a cada dia após dia bombardeando com esses canhões, e as muralhas elas eram extremamente muito bem construídas. Então ele levou 53 dias para conseguir quebrar essas muralhas, e ele teve derrotas marítimas, teve derrotas em terras, sem contar que, por exemplo, a proteção de Constantinopla ela era feita por 22 quilômetros de muralha, por um exército de 7.000 soldados que ficavam dispostos entre os 22 quilômetros de muralha. E aí, depois de muita insistência, de muitos tiros, de muitas estratégias fracassadas, Maomé não desistiu enquanto ele não tomasse a cidade de Constantinopla. Muito embora os seus 80.000 soldados passaram por dificuldades, passaram por várias situações de derrotas, até no 53º dia, eles finalmente conseguirem derrubar as muralhas de Constantinopla, né? E assim dominaram a cidade de Constantinopla. E qual foi as consequências desse domínio para a história da humanidade, né? Então, Constantinopla, se hoje existe muitas das características do mundo clássico greco-romano, só pôde chegar até os nossos dias atuais por causa do Império Bizantino e principalmente da cidade de Constantinopla, porque foi ali que se manteve a cultura greco-romana por séculos, né? Porque essa mesma cultura lá no Ocidente, principalmente em Roma, ela foi totalmente desfigurada, né, com o contato de outros povos, e foi modificada. Então, do contato entre romanos, germânicos, vários impérios pequenos que existiam e deixavam de existir, povos que se misturavam, então acabaram fragilizando a cultura greco-romana. Enquanto isso, no Império Bizantino, essa cultura ela permaneceu quase que intacta e valorizada, e assim a cultura greco-romana pôde ser preservada. E quando do domínio de Constantinopla, muitos dos intelectuais, muitas pessoas ricas que moravam e viviam no Império Bizantino acabam fugindo dessa nova cultura que que passou a ser implantada na cidade de Constantinopla, que era a cultura árabe, a religião islâmica. Então muitos saem de Constantinopla e vão para a região principalmente da Itália, ali nas cidades de Veneza, de Bolonha, de Milão, né, de Florença. E é nesse mesmo período que essas pessoas, eles não são os únicos responsáveis, mas eles vão ajudar a fomentar um novo movimento cultural e intelectual que passou a fazer parte da Europa naquele período, que foi o que? O renascimento cultural e o renascimento urbano. E aí também nós temos um fator econômico que modifica toda essa condição, porque Constantinopla era um ponto econômico estratégico que ligava a Europa à Ásia, numa rota de comércio de caravanas que era extremamente importante. E aí desse domínio da cidade de Constantinopla, os europeus deixaram de ter contato com a Ásia e assim adquirir produtos que vinham, né, que passaram a fazer parte do cotidiano europeu. E aí nasce a necessidade de buscar novas rotas para se chegar à Ásia. E aí passa a ter o incentivo às grandes navegações, e o resultado dessas grandes navegações foi então o encontro de outros povos, de outras terras, e assim o mundo acaba sendo transformado, né, nas questões políticas, geográficas, culturais e assim por diante. E essa foi a contribuição de Maomé. Mas do importante agora é nós entendermos a moral da história, em que Maomé pode então nos inspirar. Então, pessoal,
Prestem bem atenção na moral da história. Não importa a idade que você tenha, não importa se o sonho que você tenha, não importa quantas pessoas tenham fracassado tentando fazer aquilo que você sonha também. Não vá pelos outros. Tenha em mente que você é capaz, que é possível realizar esse sonho. E se prepare, estude, busque informações. Maomé foi estudar o fracasso de outras pessoas para que ele não cometesse os mesmos erros. E assim ele conseguiu vivenciar o seu sonho, conquistar os seus sonhos, e isso nos deixa uma inspiração profunda. Não importa a idade, não importa as condições, não importa o quanto vão te dizer não, que você não consegue, não importa o quanto vão tirar sarro da sua cara, que você não vai conseguir, porque para dizer que você não vai conseguir, existe demais em todos os cantos, em todos os momentos. Então as pessoas que vão te incentivar são poucas, né? Geralmente familiares, alguns amigos mais próximos. A maioria vai dizer, será que isso é possível? Será que você consegue? Então esse é o ensinamento de Maomé II, né, para a história da humanidade, que você possa então se inspirar e possa realizar os seus sonhos, que você consiga colocar em prática tudo aquilo que o seu destino, que os seus sonhos trazem para o seu coração, tá? Então esse é o canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário. Não esqueça de curtir a nossa história se você gostou, de compartilhar, de se inscrever nos nossos canais, compartilhe com amigos, com parentes e nos ajude nesse projeto, tudo bom? Fique com Deus e até a próxima história. Nos comentários, se vocês quiserem, podem deixar sugestões de histórias de sucesso que vocês queiram que eu possa estar contando aqui com vocês. Eu estarei interagindo com vocês, então, nos nossos comentários. E até a próxima. Deus fique com vocês.